Olá, professores! Sejam bem-vindos ao nosso encontro de formação em alfabetização matemática para o quarto ano. Neste segundo encontro, iremos contemplar as habilidades previstas para o mês de abril. Para esse mês de abril, a habilidade prevista no desenvolvimento dos nossos alunos é a habilidade 20 da BNCC. Essa habilidade ela é correspondente ao descritor 11 do Sistema de Avaliação Externa. A habilidade 20 prevê que os estudantes sejam capazes de medir e estimar comprimentos, incluindo os perímetros, massas e capacidades, e que eles utilizem as unidades de medida padronizadas mais usuais, mas que também valorizem e respeitem a cultura local. Então veja que quando a gente faz a análise da habilidade, não está prevista nela a ação do professor, mas sim a ação do aluno. Depois de trabalhar essa habilidade com eles, o descritor que corresponde ao sistema de avaliação prevê avaliar se a criança consegue resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro das figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas. Então veja, para eles calcularem o perímetro de figuras planas, eles precisam medir e estimar esses comprimentos. Não é mesmo? Então, toda a habilidade, ela é maior do que aquilo que se avalia no descritor. O descritor, ele é uma consequência da aprendizagem realizada pela habilidade. Vamos então discutir nesse curso como é que o professor possibilita meios para que o aluno possa medir e estimar esses comprimentos, as massas, as capacidades, né? Para que ele possa utilizar as medidas padronizadas e como é que ele conhece para valorizar e respeitar a cultura local. Então, o primeiro jogo proposto aqui é a correspondência de medidas, que é um desafio para essa faixa etária. Por isso é importante explorar esse desafio de maneira a construir com as crianças referências. Esse jogo de trilhas, ele tem as casinhas brancas e as laranjas. Toda vez que o aluno jogar o dado, ele vai andar pela trilha e parar numa casinha. Se ela for branca, ele vai retirar uma carta branca. Nessa carta branca, ele vai encontrar situações padronizadas de medida, onde ele precisará afirmar se está correto ou não aquilo que está na carta. Então, o exemplo que a gente tem aí é para medir a massa de um bolo, eu posso usar a balança? Então, veja, ele vai ter que pensar no instrumento e no que ele está medindo para criar a referência e responder se essa afirmação é falsa ou não. Se ele acertar, ele caminha, né? E se ele errar, ele vai permanecer na mesma casa. Caso o marcador pare na casa laranja, o desafio é outro, porque ele vai estar ali analisando situações não padronizadas de medida. E isso vai trazer para ele um outro desafio. E também criar referências diferentes. Caso o aluno acerte, ele caminha, caso ele erre, ele fica no mesmo lugar. Ganha quem chegar primeiro no final da trilha. Veja que é interessante porque a habilidade trazia exatamente esse conhecimento, o conhecimento daquilo que é padronizado, que é linguagem matemática, e do que não é padronizado. E ele poderá também aqui perceber que situações não padronizadas de medida fazem parte do nosso uso social e que as medidas padronizadas favorecem um cálculo mais exato daquilo que eu quero medir. Então, isso é muito importante para essas crianças. Aqui, outra atividade bem bacana é o dominó da correspondência. Então, a criança ela vai trabalhar com as diferentes unidades, né, de medida e vai poder fazer a correspondência. 1 metro equivale a quantos centímetros, né? Então, aquela questão de criar um cálculo mental correspondendo aí às unidades de medida
e compreendendo cada uma delas. Essa atividade, ela cabe como complementar para que está no nosso material didático, diferente da primeira, que é uma atividade introdutória. Outro conceito bem interessante que a gente tem no livro também, e no nosso plano bimestral previsto para abril, é a questão da estimativa, né? Então, o que é uma estimativa? Uma estimativa é um cálculo aproximado, né? Você estima, você faz um julgamento, né? Então, você vai observando as evidências daquilo que ali está exposto, né? E aí você vai fazendo, vai dando a sua opinião, vai levantando hipóteses, supondo soluções. Então, aqui no caso, o desafio e a guloseima que fica de prêmio depois para eles, né? Seria adivinhar quantas jujubas eu usei para fazer esse ramalhete. E aí, vocês têm alguma opinião sobre isso? Quantas jujubas será que eu usei para fazer esse ramalhete? Então, é uma atividade bem gostosa e a gente pode levar diferentes coisas para eles, né? Então, pote com grãos de feijão, bolinhas de gude, um saco de bolas lá, daquelas bolas que tem na educação física, um montante de bambolês. E aí eles têm que adivinhar ou pedir para que cada um leve determinada quantidade de tampinhas, colocar dentro de um pote e estimar quantas tampinhas a classe conseguiu, né, armazenar ali naquele pote, todo mundo junto, e fazendo estimativas então com eles, para que eles possam trabalhar esse conceito de uma forma mais lúdica e depois possam realizar as atividades propostas para esse conceito. Esse é um conceito que muitas vezes passa desapercebido porque a gente não dá tanto valor a ele. Mas essa questão de estimar, né, de dar opinião, de supor, de levantar hipóteses, trabalha muito a questão do cálculo mental e também possibilita ao aluno o olhar atento e o desenvolvimento da atenção matemática, né? Então ele começa a fazer agrupamentos a partir dali de um cálculo mental e isso vai potencializando o raciocínio lógico. Então é uma atividade bastante interessante de ser feita, muito rápida porque ela não demanda muito tempo e que vai ajudar aí muito depois quando ele tiver que fazer esses registros. Então é legal que você providencie, antes de realizar as atividades do PNLD, diversos saquinhos, né? E aí possa colocar grãos de arroz, grãos de feijão, vários lápis, né? E aí você pode contar quantos itens, né, de cada você está colocando no saquinho e registrar para você e deixar ali como um desafio. Então, de segunda até sexta-feira, eles vão podendo fazer hipóteses. E aí cria uma tabela na classe e vai colocando as sugestões, né, deles, para que eles possam verificar que quanto mais eu observo, mais eu tenho condições de me aproximar da resposta, né, que é coerente. Então, eles vão aprendendo a ter essa atenção, a estarem mais atentos aos detalhes, né, que é uma coisa muito importante na matemática, né. É legal também fazer a comparação das estimativas feitas por eles. Se você constrói essa tabela com eles, você pode comparar a própria estimativa de cada um e a estimativa de um e de outro e pedir para que eles argumentem, né? Como que eles pensaram naquilo, o que eles levaram em consideração para fazer, né, aquela atividade. E aí eles vão contando e relatando, argumentando o que? A forma de pensar matematicamente. Isso é muito bacana. E aí na sexta-feira você revela a quantidade exata de cada item, né? E questiona se foi fácil, se foi difícil, por que muitos se aproximaram do resultado e outros não, o que eles acham, como eles pensam isso, né? Tudo isso vai auxiliando nesse desenvolvimento desse raciocínio.
Uma outra sugestão que eu deixo para vocês aqui, que conversa bastante com as atividades propostas, né, no nosso material didático e que tem a ver, né, com o nosso plano bimestral, é esse livro, Minha Mão é uma Régua. Então é legal porque a gente pode fazer estimativas com as medidas de comprimento, como o personagem do livro faz. Então dá para explorar possibilidades de medida no ambiente em que eles estão. Então, eles medem com a mão, as diferentes mãos vão oportunizar diferentes medidas, porque a mão da gente tem medidas diferentes. E depois com a régua, todo mundo chega na mesma medida ou não, né? Então por que é importante padronizar? Né? E aí contar como que as coisas eram vendidas antigamente, né? E aí eles podem confrontar as respostas, né? Por que a mão de fulano usei menos mãos do que a de ciclano, né? E assim por diante. E aí como eram vendidas, né? De balde, vendidos canecos, né? Na época da nossa infância a gente comprava amendoim de caneca, não sei vocês, mas eu tinha essa vivência. E aí vivenciar isso com eles, né? Para eles perceberem que dependendo do tamanho da caneca a gente saía perdendo, dependendo do tamanho da caneca, quem saía perdendo era o dono, né? Do lugar. Então a gente precisa trabalhar essa necessidade da padronização, para que eles compreendam o porquê que essas medidas existem, né? O porquê precisa aprender sobre elas, no sentido de que eles vão desenvolvendo aí uma habilidade, um sentido, um significado, né, para esse tipo de atividade. E aí, registrando a exploração, é legal a gente criar situações, problemas com eles, com todas essas atividades. Então, solicitar que eles criem uma situação, problema de estimativa de medida para que o outro estudante possa resolver. Ou então, eles criem em grupos para que o outro grupo responda, né? Então, eles podem propor situações, problemas para outras turmas da escola ou levar para os pais. Então, se você fizer a dinâmica dos saquinhos, com lápis, com pedrinha, com grãos, né? Com a jujuba, né? Eles podem propor isso para a escola inteira, mas eles irem apresentar nas salas, eles solicitarem a opinião dos estudantes, eles construírem o cartaz para que na hora quem tiver uma hipótese ou quem tiver uma suposição, apresente para eles, eles vão lá e registram. Com isso, a gente vai trazendo essa exploração, essa representação, essa vivência para dentro da sala de uma outra forma que não só com as atividades. E aí, quando eles tiverem que sistematizar as atividades no material, isso vai ser muito mais fácil para eles, tá bom? E aí, para a gente, né? Ficam aí alguns sites para a gente saber mais sobre estimativa e a importância de trabalhar com elas, né? A gente também tem aí alguns programas, alguns projetos que foram feitos na Unicamp sobre esse tipo de trabalho com crianças do quarto ano. E tem também aí alguns joguinhos para vocês poderem usufruir com os alunos, tanto na lousa ou também na TV. Tem alguns jogos que dá para brincar sem uso de material nenhum ou com outros recursos que vocês tenham disponíveis aí na escola. Até na areia dá para brincar. Então tem coisa bem legal aí, bastante ideia, bastante sugestão para a gente desenvolver esse conceito que muitas vezes a gente não dá tanta importância, né? Porque é uma unidade de medida, não tem muito a ver com a álgebra, né? E a gente prioriza às vezes muito mais a questão das operações, dos números naturais, racionais, né? E esquece desse outro lado que faz parte do nosso dia a dia e que é tão importante para o letramento matemático. Obrigado e até a próxima!